Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje quero te convidar a desacelerar por alguns minutos. Respire fundo. Deixe o barulho do mundo lá fora e permita-se sentir essa história. Antes de começarmos, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a continuar trazendo histórias como essa. Agora, feche os olhos, se quiser, e se prepare para acompanhar a jornada de Helena. Uma mulher que, entre o som do mar e o silêncio das próprias lembranças, descobriu o poder do perdão e da recomeço. Capítulo 1. A chegada. O trem se aproximava lentamente da pequena estação costeira. O som dos freios ecoou como um suspiro cansado de quem também precisava parar. Do lado de fora, o mar se estendia em tons de prata e azul, e o vento carregava o cheiro salgado das algas e o canto distante das gaivotas. Helena desceu com calma, trazendo apenas uma mala pequena, um casaco claro e um olhar cheio de cansaço, o tipo de olhar de quem já viveu histórias demais em pouco tempo. Seus passos sobre o chão de pedra soaram tímidos, quase indecisos. O sol da tarde se inclinava sobre ela, dourando-lhe o rosto e fazendo brilhar as lágrimas que ainda não caíam. O ar da vila era diferente, leve, úmido, acolhedor. Aquele lugar parecia existir fora do tempo. Ruas estreitas de paralelepípedos, casas de janelas azuis, varandas cheias de flores, e o cheiro de pão fresco escapando da padaria da esquina. Ao caminhar pela rua principal, Helena percebeu algo que há muito não sentia: silêncio. Não o silêncio vazio das madrugadas solitárias, mas um silêncio vivo, que respirava junto com o mar. Na esquina, uma pousada chamava a atenção. Um letreiro pintado à mão dizia: Mar Serena. As cortinas brancas balançavam suavemente, convidando-a a entrar. Do outro lado da porta, uma senhora de cabelos grisalhos e olhar gentil a recebeu com um sorriso que parecia ter atravessado muitas marés. Seja bem-vinda, minha filha, disse ela com voz doce e serena. Aqui o tempo corre devagar, mas o coração se apressa em encontrar paz. Helena respondeu com um leve aceno e seguiu até o quarto. Era simples, mas aconchegante. Uma cama de madeira, uma janela aberta para o horizonte e, sobre o criado mudo, uma concha cuidadosamente colocada, como um lembrete de que tudo vem e vai, como o mar. Ela abriu a janela. O som das ondas entrou como uma música antiga, e o vento salgado tocou-lhe o rosto com delicadeza. Respirou fundo. Pela primeira vez em meses não havia notificações, compromissos, nem vozes disputando sua atenção. Apenas o mar e o silêncio. Naquela noite, adormeceu com a janela aberta. O vento passava pelas cortinas como mãos invisíveis, e o murmúrio das ondas sussurrava baixinho. Você está segura agora. Capítulo 2. O caminho de areia. O amanhecer chegou devagar, colorindo o céu com tons de ouro e lavanda. Helena acordou com o som das gaivotas e o perfume do café recém-passado vindo da cozinha da pousada. Tomou o café olhando pela janela. O mar parecia respirar junto com ela. Decidiu sair. Calçou sandálias simples, vestiu um vestido leve e seguiu pela trilha que levava à praia. A areia ainda guardava o frescor da noite, e o toque suave sob seus pés trouxe uma sensação que misturava nostalgia e liberdade. As ondas vinham e iam, apagando suas pegadas a cada passo. E naquele gesto simples, Helena viu uma metáfora viva. O mar apagava marcas, mas nunca o caminho. Era como se dissesse: siga, e deixe o que pesa ficar. Mais adiante, um pescador remendava redes à sombra de um barco virado. Tinha o rosto curtido pelo sal e o olhar tranquilo de quem conhece os ciclos do mar. Ao perceber a presença dela, ergueu o olhar e sorriu. O mar ensina paciência, disse. Quem tenta apressar a maré perde o peixe e o tempo. Helena sorriu de volta. Aquelas palavras simples atravessaram o ar e se fixaram dentro dela como uma semente. Passou o resto da manhã caminhando pela beira da água, observando conchas, gaivotas e o reflexo do sol dançando sobre as ondas. Sentiu-se pequena diante da imensidão e, ao mesmo tempo, parte de algo maior. Ao retornar à vila, o sino da igreja marcava o meio-dia. O vento brincava com seu cabelo, e cada passo parecia mais leve do que o anterior.
Capítulo 3. As marés da memória. À tarde, o vento se intensificou, trazendo o cheiro do mar e a promessa de chuva distante. Helena sentou-se na varanda da pousada com um caderno em branco no colo. Fazia meses, talvez anos, que não escrevia. As palavras haviam se tornado estranhas para ela, mas aos poucos começaram a voltar, tímidas como ondas na areia. Escreveu sobre o amor que partiu sem aviso, sobre as promessas que o tempo levou, sobre o medo de recomeçar. Cada linha parecia limpar um canto esquecido do coração. Enquanto escrevia, percebeu que chorava. Mas as lágrimas não traziam dor. Eram leves, quase doces. Eram o corpo dizendo que finalmente havia espaço para o novo. O sol começou a descer, tingindo o céu de laranja e violeta. O som do mar se misturava ao arranhar da caneta sobre o papel, e Helena sentiu que, pela primeira vez, o passado deixava de ser uma prisão para se tornar lembrança. A noite caiu suave. Ela fechou o caderno, respirou fundo e olhou o mar escurecer. O horizonte parecia infinito, mas pela primeira vez não assustava. Capítulo 4. O farol. Na manhã seguinte, Helena despertou com o som distante de sinos e o rumor das ondas batendo nas rochas. A vila ainda dormia, coberta por uma névoa suave que fazia o mundo parecer suspenso, como se o tempo hesitasse entre o sonho e o despertar. Durante o café, a dona da pousada comentou sobre o antigo farol no alto da encosta. "Ele já não funciona", disse ela mexendo o açúcar na xícara. "Mas ainda tem quem suba lá para ver o nascer do sol. Dizem que quem sobe volta diferente." Aquela frase ficou rodando na mente de Helena como um eco. E foi assim, quase sem planejar, que decidiu ir. Pegou um lenço, uma garrafa d'água e o caderno. A trilha começava atrás da vila, entre arbustos de lavanda e pedras cobertas de musgo. O caminho era estreito e íngreme, mas cada passo parecia um rito. O vento trazia o cheiro de sal e terra molhada, e o som do mar subia junto, misturado ao bater compassado do coração. Enquanto subia, Helena pensava em tudo o que deixara para trás. Cada lembrança vinha como uma sombra antiga. Rostos, promessas, palavras ditas e não ditas, mas pela primeira vez não doíam. Eram apenas partes de um passado que agora ela podia olhar sem medo. Quando chegou ao topo, o mundo se abriu diante dela. O farol erguia-se solitário sobre as pedras, sua pintura descascada pelo sal, as janelas marcadas pelo tempo. O vento ali era mais forte, quase vivo. Fazia o vestido ondular como vela de um barco. Ela se aproximou da estrutura e tocou a parede fria, sentindo sob os dedos o áspero do concreto e o eco do tempo. Subiu a escada em espiral, os passos lentos, o ar ficando mais leve a cada volta. No alto, o horizonte se derramava em todas as direções. O mar parecia não ter fim, uma extensão azul e prata que respirava junto com o céu. Helena sentou-se no parapeito. Por um instante não pensou em nada, apenas existiu. O vento beijava-lhe o rosto, e o barulho das ondas chegava como um coração distante. Ali, compreendeu algo que nunca coube nas palavras. O tempo não cura, ele apenas ensina a viver com ternura. Percebeu que, talvez a vida seja isso, um farol silencioso que não precisa mais brilhar para guiar. Às vezes basta estar, e pela primeira vez ela se permitiu estar, inteira, sem disfarces, sem pressa. O sol começou a descer devagar, pintando o mar de dourado. Helena fechou os olhos e sentiu-se pequena, sim, mas em paz. E foi ali, no alto do farol, que algo dentro dela se acendeu de novo. Capítulo 5. A tempestade. O vento mudou ao cair da noite. As nuvens se formaram rápidas, densas, carregando o pressentimento de chuva. O mar, antes calmo, começou a bater mais forte contra as pedras, como se o mundo respirasse em trovões. Helena voltou apressada para a pousada, mas não havia medo em seus passos. Havia uma estranha familiaridade. Ela sentia a tempestade chegar também por dentro. Da janela, observou o céu se fechar. Um relâmpago riscou o horizonte e, por um instante, o mundo inteiro brilhou em prata. Logo depois, a escuridão voltou, mais profunda, mais sincera. A chuva veio grossa, pesada, tamborilando no telhado e nos vidros. Helena ficou imóvel, olhando as gotas escorrerem, cada uma refletindo pequenos fragmentos de luz.
Pareciam lágrimas do próprio céu. E foi então que algo se rompeu. Não fora, mas dentro dela. Uma lembrança antiga voltou, a de um amor que não sobreviveu à pressa, de palavras que não foram ditas, de promessas que ficaram na beira do caminho. O peito apertou, as lágrimas vieram sem pedir licença. Mas não havia desespero, havia liberação. Ela deixou-se chorar, e a chuva lá fora chorou junto. O quarto se encheu do som do temporal. Trovões respondiam ao pulsar do coração. Era como se o céu e a alma conversassem em uma língua antiga e silenciosa. Por fim, o cansaço chegou. O choro cessou como o vento que se recolhe. Helena sentou-se à beira da cama, o rosto úmido, os olhos brilhando de uma paz nova. A paz que vem quando a dor já não encontra resistência. Lá fora, a tempestade começava a se afastar, deixando no ar o perfume de terra molhada e maresia. E em meio ao silêncio que se seguiu, Helena ouviu o que talvez fosse apenas imaginação. Ou talvez verdade. Foi preciso chover para o coração florescer. Capítulo 6. Depois da chuva, o amanhecer foi lento, quase tímido. Um fio de luz dourada atravessava as nuvens ainda úmidas. O mar que antes rugia agora sussurrava. O vento tinha cheiro de limpeza. Helena abriu a janela e respirou fundo. O ar parecia novo. Tudo parecia recomeçar. Desceu até a praia. As ondas vinham mansas, beijando a areia com a doçura de quem pede perdão. Cada concha, cada pedaço de madeira trazido pela maré contava histórias do que o mar quis devolver ao mundo. O pescador estava lá, sentado perto do barco, consertando redes com o mesmo cuidado de quem remenda memórias. Ele a viu se aproximar e sorriu com aquele sorriso de quem compreende sem precisar de palavras. Toda tempestade tem o dom de limpar o que já não serve, disse ele sem levantar o olhar. O segredo é não resistir à água. Helena sentou-se na areia, ao lado dele. O silêncio que os envolvia não era vazio. Era cheio de sentido. Ficaram ali, apenas ouvindo o mar, como dois antigos cúmplices do tempo. O sol subiu um pouco mais. O brilho nas ondas lembrava um campo de espelhos. Helena sentiu vontade de rir, de chorar, de agradecer, tudo ao mesmo tempo. Caminhou pela orla. O vento fazia o vestido dançar e, a cada passo, ela sentia que deixava para trás o que não precisava mais carregar. A água tocava-lhe os pés, fria e viva. A cura, pensou, nunca esteve no lugar, mas no olhar que aprende a ver o mesmo lugar de outro jeito. E pela primeira vez, ela se perdoou. Pelos erros, pelos silêncios, pelos medos. Entendeu que perdoar-se era como abrir a janela depois da chuva. O mundo continua o mesmo, mas o ar muda. Capítulo 7. O retorno. Os dias seguintes foram suaves. A vila seguia seu ritmo lento. O padeiro abrindo a loja ao nascer do sol. As crianças correndo pelo cais. As gaivotas riscando o céu. Helena se misturava à rotina como quem finalmente aprendeu a estar presente. Escrevia todas as manhãs. No caderno, palavras simples se tornavam confissões, despedidas e começos. Escrevia sobre o mar, sobre o farol, sobre a mulher que chegou e a mulher que agora partia. Em cada página, deixava um pedaço de si, não o que doía, mas o que havia se curado. Na última tarde, foi até o farol mais uma vez. O vento estava leve, e o horizonte brilhava sob o pôr do sol. Sentou-se no mesmo parapeito e sorriu. O mar, lá embaixo, parecia chamá-la pelo nome. "As marés voltam", murmurou. "E nós também." No dia seguinte, ela pegou o trem de volta. A vila foi ficando pequena na distância, dissolvendo-se entre o azul e o dourado da manhã. Helena encostou a cabeça na janela. O som do mar ainda ecoava em seu peito, não como lembrança, mas como presença. O trem seguia, e ela seguia junto, em silêncio. Mas agora o silêncio tinha outra voz. A voz da paz, e, enquanto o horizonte se abria diante dela, Helena percebeu que nunca mais seria a mesma. Porque há lugares que não se visitam, se habitam, mesmo quando partimos. E há silêncios que não são ausência, são resposta. E assim, entre o som das ondas e o silêncio do coração, Helena encontrou o que tanto procurava. Não um lugar novo, mas um novo olhar sobre a vida. Às vezes, a cura não vem com respostas. Vem com o tempo, com o vento, com o mar que leva e devolve o que é nosso por direito, a paz.
Que a história de Helena te lembre de respirar, de desacelerar e de permitir que o silêncio também fale. Se essa história tocou você, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precise ouvir essas palavras. Até o próximo vídeo. E que o mar leve o que pesa, e traga de volta o que te faz leve.